Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, neste dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Esse santo que eu amo tanto, que o mundo ama tanto. Esse homem que fez uma grande história, um presbítero, um doutor da igreja. Eu teria o prazer de falar horas e horas da vida de Santo Antônio, mas infelizmente não temos tempo. Mas nós iremos refletir um pouquinho sobre a sua vida, a sua história. Vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno histórico sobre a vida de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos mais populares em todo o mundo. Nasceu em Lisboa e depois de ser agostiniano por algum tempo, ingressou na ordem franciscana, da qual foi um dos maiores expoentes. Pregou na Itália e no sul da França, conseguindo milhares de conversões. Sabia de cor quase toda a Escritura e tinha um dom especial para explicar e aplicar as mais difíceis passagens. Faleceu em 1231 com apenas 36 anos de idade. Meu povo, Santo Antônio, ele é um santo português e eu tive a graça de ir em Pádua, onde está o seu corpo, no comecinho desse ano agora. E há pouco tempo, na época da Semana Santa, eu fui até Coimbra. Ele viveu ali, ele conheceu aqueles frades, aqueles 5 frades, que passaram com o desejo de fazer missão. E alguns dias depois, os corpos daqueles frades passaram ali pelo mesmo lugar onde eles tinham passado vivos, agora passavam martirizados. E aquele testemunho daqueles 5 frades que foram martirizados em nome da fé tocou profundamente o coração de Fernando. Ele se chamava Fernando e ele resolveu ser frade. Ele queria uma vida de penitência, de simplicidade. E aí ele foi então encontrar os frades. Eu estive nesse convento, era um pequeno eremitériozinho. Estive esse ano lá também, um lugar onde ele trocou, o hábito agostiniano pelo hábito franciscano e se tornou um frade com o nome de Antônio. E ele tinha um desejo profundo de ser missionário, até tentou, mas aconteceu ali um naufrágio e ele, depois desse episódio, ele percebeu que não, que aquilo acabava sendo quase uma vaidade espiritual, que esse não era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então ele se tornou, depois de viver um tempo, serviço simples, no escondimento, em uma grande ordenação, ele pregou e encantou todos e conheceu Francisco, esteve em um capítulo da ordem. São Francisco, tocado pelo testemunho de Antônio, permitiu a Santo Antônio, que ele chamava de Antônio, meu bispo, ensinar teologia para os frades, porque Francisco não queria que os frades estudassem, mas a partir do testemunho lindo de Santo Antônio, São Francisco permitiu os frades estudarem a santa
teologia, desde que isso não esfriasse o espírito da santa oração. E Santo Antônio fez isso de uma forma espetacular. Ele foi um dos maiores combatentes das heresias que eram tão comuns e tão fortes naquela época, por isso que ele é conhecido como o martelo dos hereges. Santo Antônio tinha dons extraordinários. Ele é conhecido como o santo milagreiro, né? O santo milagroso, porque os milagres aconteciam quase que diariamente. Teria que ter tempo aqui para contar vários que são incríveis. Mas uma das coisas que mais me encanta em Santo Antônio era o seu amor pela palavra. Meu povo, como a gente já leu, Santo Antônio tinha quase de cor toda a Bíblia na cabeça. De cor. A Bíblia ele tinha na cabeça. Estudava, explicava as passagens mais difíceis. Eu confesso para vocês que eu comecei a ler os escritos de Santo Antônio e entendi muito pouco, né? Porque é uma profundidade espiritual muito grande. Grande conhecedor das Sagradas Escrituras. Mas conseguia pregar, transmitir. Quando você vê o filme de Santo Antônio, existe alguns, e eu recomendo que vocês assistam, já tem disponível na internet. Uma das coisas mais lindas que eu acho em Santo Antônio, e isso é o motivo também da minha devoção a ele, além do amor aos pobres, o zelo pela palavra. Santo Antônio morreu de exaustidão, de tanto pregar, 36 anos, pregou tanto, e o seu corpo, né, ficou tão cansado que acabou morrendo, né? E quando enterraram o seu corpo e foram exumar depois, a sua língua estava intacta, totalmente intacta. A terra não comeu aquela língua santa que só pregou a palavra de Deus. Os mistérios da vida de Cristo e o amor à Virgem Maria. Nós temos muito o que aprender com Santo Antônio. E ele dizia, as palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta. Honremos e amemos esse grande santo. Aqui eu tenho uma pequena relíquia de toque. Eu queria dar uma bênção especial, peça uma bênção especial ao nosso querido Santo Antônio nesse dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, o Senhor vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Viva o nosso glorioso Santo Antônio. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Você que conhece alguém que é devota de Santo Antônio, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e escreve aqui embaixo. Viva a Santo Antônio. Até amanhã, se Deus quiser.